O ministro da Defesa de Israel, o Israel Katz, ameaçou nesta sexta-feira destruir a cidade de Gaza caso o Hamas não aceite os termos israelenses para um acordo ali de paz. A declaração foi feita um dia após o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu autorizar a retomada das negociações visando a libertação dos reféns ainda mantidos no território palestino. Fred, qual que é o contexto que a gente tem desse conflito agora? Nós temos um contexto bastante turbulento lá no Oriente Médio, Israel e Gaza, né? Por quê? Israel Katz, o ministro de Defesa, e ele bem ligado aos partidos de extrema-direita, ele fez uma declaração muito forte. Ele, abre aspas, né? Fala: em breve os portões do inferno se abrirão sobre as cabeças dos assassinos e estupradores do Hamas em Gaza, até que eles concordem com as condições de Israel para acabar com a guerra. Ele fala de uma proposta de negociação que foi apresentada há alguns meses para o Hamas e que o Hamas, inclusive, já teria sinalizado acatar com ela, que seria a entrega de metade dos reféns, um cessar-fogo por 60 dias, a libertação de prisioneiros palestinos por Israel e a entrada de ajuda humanitária para Gaza. E isso também é um problema muito sério hoje ali em Gaza, porque a agência da ONU ligada à questão de segurança alimentar, ela declarou estado de fome em Gaza. É a primeira vez que ali naquela região foi feito isso. É mais comum ocorrer, a gente lembra de Etiópia, Somália, né? A questão é essa, como nós estamos vendo nas imagens, a dificuldade de acesso à ajuda humanitária. Isso aí são caminhões de ajuda que têm cruzado a fronteira em escala menor. Triste. As imagens são realmente impressionantes. Um sofrimento muito grande. Olha como essas pessoas correm para tentar recorrer ao mínimo de ajuda. E esse relatório do IPC, né, que é a Autoridade de Segurança Alimentar ligada à ONU, que tem sede em Roma, ela fala que 514 mil estão em situação de fome extrema em Gaza. E em setembro esse número pode chegar a 640 mil. Mais de 130 mil crianças, se não melhorarem as condições de agora até um ano, devem morrer, de crianças abaixo de 5 anos. 132 mil devem morrer de fome, desnutrição e doenças decorrentes dessa situação da falta de assistência e alimento. E o governo de Israel no meio disso tudo? O governo de Israel nega. O governo de Israel afirma que ele tem mantido a entrega de alimentos, né? Existe um escritório específico que cuida dessa distribuição de recursos e a liberação, até porque é Israel que controla as passagens de acesso do Egito e da Jordânia para os territórios palestinos, né? E aí nós estamos vendo uma imagem de um vídeo de propaganda em que Israel acusa o Hamas de se apropriar da ajuda humanitária e se fartar com essa comida. E você vê eles preparam aquele dali. Aí, ó, você vê algumas desses pratos ali da região em que seriam preparados com isso, enquanto o resto da população passa fome. Como eu estava falando, esse Kogat, que é esse escritório responsável por isso, ele relatou que somente ontem foram 220 caminhões mais 155 pallets lançados pelo ar para abastecer a região de Gaza. E que desde maio, quando houve o acerramento, o fechamento, mais de 10 mil caminhões entraram em Gaza, segundo essa autoridade, né? Só que é uma questão que é muito contestada, inclusive pela ONU. Por quê? Você vê essa questão. O Antônio Guterres, ele havia falado da necessidade de reabertura do processo. Eles estimam que seriam necessários pelo menos 300 caminhões de ajuda humanitária por dia. E houve uma declaração muito forte do Alto Comissário de Direitos Humanos da ONU, o Volker Turk, contra Israel, né? Que ele fala:
É um crime de guerra utilizar a fome com fins militares. Não podemos permitir que essa situação continue com total impunidade. É porque é isso que a gente está vendo, né? A fome está sendo usada ali como pressão, né? Nessa questão toda. Você vê um acirramento da situação. Por exemplo, mais de 75% de Gaza já foi destruído. Israel hoje, nós temos até um mapa que mostra isso, controla mais de 80% do território de Gaza, né? Você vê essa região ali, basicamente só as partes mais claras ainda seguem em controle dos palestinos e principalmente da autoridade de Gaza, que foi duramente atacada, praticamente toda a liderança foi assassinada ao longo desse período em ataques por Israel, né? E Israel tem esse controle, ele controla essas passagens normalmente ali na região de Rafah, mas esse período todo de guerra teve um alto custo humano, né? Foram mais de 60 mil vítimas do lado palestino, mais de 1.200 israelenses mortos, né? Dos reféns que ainda continuam em poder do Hamas e do Jihad Islâmica, dos 49, 27 já estariam mortos, né? E isso gera uma pressão muito forte dentro de Israel, com várias manifestações ao longo das últimas semanas, pressionando o governo de Benjamin Netanyahu a dar uma solução. Então, nós temos isso, nós temos também em andamento uma ofensiva militar com 5 divisões israelenses, foram convocados 60 mil homens reservistas para essa ação, né? Esse que é o contexto que nós temos daquela declaração inicial do Israel Katz, né? Já a região dos subúrbios da cidade de Gaza, como o Benjamin Netanyahu havia anunciado, a captura da cidade, a ocupação plena, com a retirada de vários moradores e principalmente a desocupação da liderança do Hamas que ainda existe lá na região. Então é um período de muita instabilidade, você vê problemas internos, né, questionamentos políticos internos dentro de Israel, você vê uma ação militar muito intensa em Gaza e principalmente você vê uma questão humanitária denunciada pela ONU e vivenciada diariamente pela população palestina. Fred, não estava nem no roteiro, mas não tem como deixar de perguntar, porque o presidente americano Donald Trump sempre se coloca ali como um mediador ali de alguns desses conflitos. Cadê os Estados Unidos? Está mais ocupado com outras questões agora, né? Nesse momento, os Estados Unidos estão muito mais preocupados com outras áreas. Por exemplo, o enviado que tem negociado isso, que é o Steve Witkoff, ele estava focado nas negociações da Ucrânia. E quem tem falado nas últimas semanas sobre isso é o embaixador Huckabee em Israel, e que ele lança a culpa dessa situação toda sobre os palestinos. Então, nesse momento, após o Donald Trump ter negociado a primeira etapa desse acordo, que já fracassou, né? Tanto é que nós vemos o conflito, ele se deu por satisfeito e tem usado aquele acordo como parte da sua propaganda, né, que ele fala que ele já conseguiu promover a paz em 6 países. E um desses países é exatamente a situação de Gaza, que nós estamos vendo como que é agora.